Com um toque de 5 segundos você vai ouvir mais uma transmissão do culto na Igreja Aliança Renovada. Ministração Diácono Josué Rodrigues. Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Desde já peço os irmãos para abrir suas Bíblias no livro de Mateus. E a palavra de Deus nos fala aqui no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 26. E Jesus, olhando para ele, disse-lhe: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nos deixamos tudo, e te seguimos, que recebemos? Jesus disse-lhe: em verdade vos digo, que vos que me seguiste, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assenta no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Amém? Podem-vos assentar. Aleluia, Jesus. Essa é a palavra que o Senhor tocou no meu coração para que eu pudesse estar passando para a igreja, para mim e para os irmãos. Essa palavra nos fala do amor de seguir a Cristo e fala também do renovo. Então, aqui no capítulo 19 do versículo 27, Pedro, tomando a palavra, disse-lhe que eis que nos deixamos tudo e seguimos, que recebemos. Então, até eu me pergunto, por que deixar tudo para seguir a Jesus? Isso nós vemos muitas das vezes acontecendo com todos, infelizmente, porque o povo fala que segue a Jesus, mas infelizmente não está seguindo como a Bíblia nos ensina: seguir a Jesus com amor, seguir o Evangelho verdadeiramente, porque nós temos que deixar tudo para trás e seguir e servir a Deus como Ele nos chamou. Aqui nós vimos na palavra de Deus Pedro falando, tomando a palavra, porque nós deixaremos tudo e te seguimos, o que recebemos? Mas muitos estão seguindo a Jesus só por seguir, seguindo o Evangelho, só por seguir, e não está preocupado com a vida eterna, não está preocupado com a sua salvação, porque muitos estão seguindo a Jesus, seguindo o Evangelho do jeito que quer, e não do jeito que a palavra tem nos ensinado. Então, para que nós possamos seguir a esse Jesus de verdade, nós temos que lembrar que quando nós aceitamos Jesus e descemos as águas, tudo aquilo ficou para trás. Nós fomos renovados, nós fomos nascidos, nós fomos regenerados. Então, a partir daquele momento, nós deixamos tudo para trás, mas infelizmente nós vimos que muitas pessoas continuam seguindo a Jesus e fazendo o mesmo que fazia antes.
Então isso não é seguir Jesus, porque quando a gente decide a seguir Jesus, seguir o verdadeiro evangelho, nós temos que deixar o velho eu para trás. Nós temos que deixar o mundo da vaidade. Nós temos que deixar o mundo da mentira, o mundo da inveja, o mundo do pecado. Nós temos que deixar tudo aquilo que nós praticávamos antes. Isso é seguir a Jesus. E muitos não têm feito isso, infelizmente. Estão dentro das casas de oração, mas continua do mesmo jeito como era antes. Está dentro da casa de oração só para marcar presença, mas não quer seguir a Jesus de verdadeiro amor, com aquela vontade que Jesus quer, que Deus pede, que nós sirva a Ele com amor. E nós temos que buscar a Deus verdadeiramente, com nossas próprias vontades, assim, de amar a Ele, sem pensar em nada. Nós temos que colocar somente os nossos pensamentos ao alto dos céus. Nós temos que pensar, se nós fazemos a vontade de Deus, seguir a Jesus, seguir a religião, seguir o Evangelho, como Ele nos ensina, nós será recompensado. É isso que está na Bíblia. Se nós seguir a Cristo conforme o que está escrito na palavra de Deus, você será recompensado 100 vezes mais e ainda terá a vida eterna. Então, é difícil deixar para trás aquilo que impede de seguir a Jesus? Parece ser difícil você chegar e ver que algo te impede de seguir a esse Jesus. Então por que não começa por hoje, deixando isso que te impede de seguir a Jesus para trás e começar a seguir a Ele de verdade? Nós temos que deixar essas coisas que nos impedem de seguir a Cristo e seguir a Ele, porque não adianta nós fazer de conta que estamos seguindo a Jesus e não deixamos aquilo que nós fazíamos antes de conhecer a Cristo. Porque antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer a Deus, nós vivíamos no outro mundo, nós éramos outras pessoas. Mas a partir do momento que nós descemos as águas, nós somos lavados e remidos, ali nós somos uma nova pessoa, uma nova alma. Então aquilo que o mundo nos oferecia, nós temos que deixar para trás e seguir conforme a palavra de Deus nos ensina. Mas o pessoal, as pessoas evangélicas, que diz que é crente, que diz que serve a Deus, que segue a Jesus, muitos infelizmente estão ainda com os mesmos costumes de antes, não mudou nada. Como Deus vai se agradar dessas pessoas que não têm esforço, não querem se esforçar para mudar, não querem uma vida nova, não pensa na eternidade ao lado de Jesus? Como? Nós temos que pensar muito na nossa salvação, nós temos que pensar muito na vida eterna, onde nós iremos passar a nossa vida eterna. E se nós não deixar para trás tudo aquilo que nós fazíamos antes, nós não iremos ficar do lado de Jesus, nós não iremos receber 100 vezes mais, nós não iremos receber a vida eterna do lado de Cristo. Então, para isso acontecer, nós temos que largar as coisas, largar a vaidade, largar as coisas
que impede de nós seguir o Cristo verdadeiramente. Ainda aqui no livro, no versículo 28 fala: e Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vos que me seguiste, quando na regeneração, o Filho, regeneração quer dizer renovo, do Filho do Homem, se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então nós estamos vivendo e pensando, nós vamos ser julgados. Sim, nós vamos ser julgados, mas nós também vamos julgar aqueles que não fez a vontade de Deus. Se você fazer a vontade de Deus, nós vamos passar pelo julgamento, mas também nós vamos julgar aqueles que não andou conforme a palavra de Deus. É por isso que nós temos que deixar para trás tudo e seguir a Jesus de coração aberto. Seguir esse evangelho que leva à salvação. Nós temos que mostrar que nós somos enviados por Deus. Nós temos que mostrar que nós somos profeta de Deus para fazer semear o evangelho aqui na face da terra. Então nós temos que largar tudo por amor do evangelho. Infelizmente muitos não têm vindo à casa de oração por outras coisas, achando que as outras coisas são mais importantes do que vir orar. Muitas das vezes eles falam: mas em casa eu oro. Mas é diferente. Você ora em casa, mas quando você vem para a casa de Deus, para a casa de oração, você vem ser cheio do Espírito Santo. Então nós temos que estar sempre largando tudo para trás e estar sempre presente na casa de oração de Deus, fazendo a vontade dEle. É isso que Deus quer que nós faça. A cada dia nós vamos aprendendo, descobrindo mais a vontade de Deus quando a gente entrega de coração a Deus. Quando a gente se entrega a Deus, nós vamos descobrindo o mundo espiritual, porque infelizmente o mal de todos é essa cegueira espiritual. Porque infelizmente Satanás tem cegado o povo espiritualmente, e o povo não tem enxergado o verdadeiro evangelho, não tem enxergado a verdadeira doutrina. Mas Deus quer te curar hoje da cegueira espiritual. Deus vai fazer você enxergar o verdadeiro caminho. A partir de hoje você vai deixar para trás aquelas coisas que te impedem de seguir a Cristo, porque tem coisas que a gente precisa deixar para seguir a Cristo verdadeiramente, porque nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, nós somos falhos, cada momento nós erramos. Então nós temos que buscar a Deus e falar com Ele para que Ele venha nos mostrar o que é que está nos impedindo de seguir a Cristo verdadeiramente. É isso que nós temos que fazer enquanto há tempo, porque nós sabemos que resta pouco tempo para a palavra de Deus se cumprir por inteiro. Nós sabemos que a vinda de Jesus está próxima, cada vez mais próxima. E muitos estão adormecidos, dormindo, não têm visto os acontecimentos, não têm visto, não têm ouvido as profecias, não têm lido a Bíblia, para saber verdadeiramente a vinda do Senhor. Então, meus queridos, nós temos que nos preparar cada dia mais, buscar a Deus de coração. Nós temos que servir a Deus de coração aberto. Nós temos que largar tudo para trás, tudo aquilo que nos impede de seguir a Cristo, porque se nós não largar as coisas que nos impedem, nós iremos ficar aqui na face da terra, nós iremos perecer
aqui na face da terra porque deixamos de buscar a Deus, deixamos de largar aquilo que nos impede de seguir a Ele verdadeiramente, de coração aberto, para fazer a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos. Mas se realmente você quer ir para o céu, se realmente você quer chegar ao lado de Jesus, nós temos que renunciar a cada dia, nós temos que largar as coisas que não convêm a Deus. Nós temos que largar de lado o mundo da vaidade. Nós temos que deixar para trás tudo aquilo que o mundo nos oferece. E nós temos que andar sempre conectado com Deus. É lendo a Bíblia, é cantando louvor, é orando. É isso que nos faz chegar ao alto dos céus. É ter uma vida digna na presença de Deus, é ter uma vida fiel a Deus. Nós temos que ser fiel a Deus, fazer tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, porque nós estamos vivendo na presença de Deus, nós estamos numa congregação onde nós aprendemos cada dia o que é a verdade, e muitas das vezes nós falhamos, mas falhamos porque nós queremos. Não é por falta de ensinamento, porque quando nós lemos a Bíblia, quando nós oramos, Deus mostra, e mesmo assim muitos continuam fazendo as mesmas coisas. Muitos não têm deixado para trás o que nos impede de chegar até Jesus. Mas nós temos que ficar firme e chegar, e quando chegar a hora que Cristo vir nos buscar, nós esteja preparado, que nós possamos estar sempre conectado com Ele, fazendo a vontade dEle, fazendo a vontade de Deus, e não as nossas vontades. Aqui ainda no versículo 29 fala: e todo aquele que tiver deixado casa, mãe, irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então é isso, meus queridos, que eu estou falando, que Deus está falando, para que nós possamos deixar tudo para trás, por amor de Cristo, por amor de Deus. Pela nossa salvação nós temos que deixar tudo para trás, toda vaidade. Nós temos que quebrantar nosso coração, porque muitas das vezes nós queremos julgar os outros, mas só Deus que vai julgar, só Deus quem julga. Então nós temos que viver o Evangelho que Deus nos ensina. É um Evangelho de amor, um Evangelho de verdade. Nós temos que viver na verdade, andar na verdade, pregar a verdade. É isso que nós temos que fazer para que nós possamos alcançar tudo isso, que nós possamos receber 100 vezes tanto. Que adianta nós só colocar a Bíblia debaixo do braço e vir para a casa de oração e não largar as coisas diante, não deixar para trás aquilo que nos impede de chegar cada vez mais próximo de Cristo? Porque quando a gente não larga as coisas que antes nós fazia, nós só se afasta mais de Cristo, nós só vai ficando mais longe. E não é tempo para que nós se afaste da presença de Deus. Nós estamos vivendo no tempo que Deus pede para que nós se aproxime cada vez mais dEle, para que nós possamos estar sempre perto dEle, do lado dEle. É isso que Deus quer que nós faça, para que nós possamos chegar cada vez mais perto de Deus.
Nós temos que ter uma vida digna de oração, uma vida sempre em comunhão com Ele, abandonando as coisas do mundo, abandonando a vaidade. O que eu tenho visto, e as pessoas falam que seguem a Deus, é que nós vimos nas outras congregações sempre isso. As pessoas dizem que seguem a Deus, mas vivem do mesmo jeito, quer unha pintada, é tudo no mundo da vaidade, e fala que segue a Deus, que serve, que segue. Como? Se a pessoa não muda, se a pessoa não deixou para trás, que amor é esse? Como é que eu vou falar que eu amo a Deus, que eu amo a Jesus, se eu não larguei para trás, se eu não deixei para trás tudo aquilo que eu fazia antes? Como eu vou abrir minha boca e ter a coragem de falar que eu sigo a Jesus, que eu amo a Deus? Como eu vou fazer isso? Eu estarei mentindo, porque quando a gente ama a Deus, a gente faz o que o Evangelho nos ensina, o que a palavra de Deus nos fala. É isso que é amar a Deus, é isso que é seguir a Jesus. Então, nós temos que ficar firme, lutando cada dia mais para que nós possamos alcançar a vida eterna. Porque muitos talvez não entendem o que é ter a vida eterna, ter a vida do lado de Cristo, ter a vida do lado de Deus. Porque muitos só estão preocupados com o tempo de se mostrar, de querer se aparecer. Mas não é isso que nós temos que pensar agora. Nós temos que pensar na nossa vida eterna. Nós temos que pensar que Jesus está para voltar a qualquer momento. Nós temos que pensar nessas coisas. E nós temos que se colocar em posição para que quando Cristo vier, nós esteja preparado. É isso que Deus quer que os filhos e as filhas deles façam. É isso que Deus quer que nós façamos. Aqui na palavra ainda fala, no livro de 1 Pedro, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Então, a partir do momento que nós fomos regenerados, quando a gente descemos as águas, ali nós fomos novo, ali nós nascemos de novo, e ali nós largamos tudo para trás para seguir a Jesus, para que nós possamos alcançar a nossa salvação, alcançar a vida eterna. Mas infelizmente, muitos ainda continuam do mesmo jeito, só estão nas casas de oração, só para se aparecer e mais nada. E Deus está muito triste com esse tipo de pessoas que não têm se arrependido, que não têm deixado para trás o mundo, que não têm deixado para trás as vontades carnais. É por isso que a Bíblia fala: muitos serão chamados e poucos serão reconhecidos. Então, nós temos que ser um desses poucos. Muitos vão falar que conhecem a Deus, mas pouco vai ser reconhecido por Ele. Porque esse pouco que será reconhecido por Ele é aqueles que deixaram para trás tudo por amor do Evangelho. São aqueles que deixou para trás o mundo da vaidade. É aquele que deixou o futebol por amor de Cristo.
É aquele que deixou de assistir TV por amor de Cristo. É aquele que deixou de andar nas baladas por amor de Cristo. Tudo isso, aquele que deixou por amor de Cristo, esse vai receber 100 vezes mais tanto, e ainda mais a vida eterna. Esse ficará do lado de Deus eternamente, porque por amor de Deus, por amor do Evangelho, ele largou tudo para seguir e servir a Deus. É isso que nós temos que fazer. Se há alguma coisa que nos impede, que tem nos impedido de se aproximar de Cristo, hoje é a hora, hoje é o dia de nós deixarmos para trás, pedir a Deus força, para que nós largue essas coisas que nos impedem para trás, e nós viemos seguir verdadeiramente, com amor, com renovo. É isso que Deus quer. A palavra de Deus ainda fala no livro de Apocalipse 22:12: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então, se você fez algo para Jesus, se você deixou para trás a vontade do mundo, se você deixou para trás tudo aquilo que o mundo tem nos oferecido, você receberá isso que Deus tem prometido. Você receberá essa recompensa. Que recompensa? 100 vezes tanto, e a vida eterna. É isso que é importante para nós servir a Deus. Nós temos que servir a Deus para que nós possamos receber isso, a vida eterna. Porque se nós estamos aqui, é porque nós cremos, nós temos fé em Deus da nossa salvação. Então, se nós estamos aqui, é porque nós queremos ser salvos. E para que nós viemos ser salvos, nós temos que deixar para trás tudo aquilo que nos impede de chegar até Cristo, de chegar até Deus. Deixar para trás tudo aquilo que nos impede. É isso que nós temos que fazer. Amém? Graças a Deus, é essa palavra que Deus tem tocado no meu coração. Eu tenho deixar para a igreja. Que Deus venha abençoar cada vez mais a vida dos irmãos.